Eu custei, mas eu voltei. Agora é fim de junho. Hoje é dia 28 de junho. Ah, o mês não acabou. Mas eu com certeza não vou terminar mais nenhum livro nos próximos 3 dias. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Eu estou de volta para trazer os livros que eu li nos últimos 3 meses. Abril, maio e junho. E eu tive razão em fazer essa pequena divisão de falar de 3 meses, né, de um trimestre de leituras ao invés de falar de um único mês, porque, nossa, foi difícil, graças à faculdade que começou no começo de abril. Foi difícil continuar lendo no ritmo de sempre. Em maio eu pensei que eu não fosse terminar nenhum livro. Eu consegui demorar 45 dias pra ler um único livro e muito mais coisas caóticas, então essa recapitulação nem vai ser lá tão emocionante, mas juntando os últimos 3 meses, na verdade, eu até consegui ler uma quantidade de livros parecida com o que eu leria em um mês normal de férias, né? Então, bom, sem mais delongas, no começo de abril, nas primeiras semanas da faculdade, eu ainda consegui terminar 2 livros antes da coisa ficar mais difícil. O último livro que eu tinha terminado tinha sido o último livro de Desventuras em Série, O Fim, e foi emocionante, assim, ele marcou muito o final do meu mês de maio, e eu comecei a assistir a série logo depois, só que isso também tá demorando muito porque, primeiro de tudo, eu não tenho tempo e os episódios da série são longos, então embora eu esteja gostando muito da série, acho que ela é muito legal e muito bem feita, eu não tô conseguindo avançar muito com isso. Além disso, a Netflix tá dizendo que eu não tô na casa certa pra assistir Netflix, porque a conta é da minha família inteira e a minha família não mora em uma só casa e a Netflix tá com isso agora, então, enfim. Mas no começo de abril, no começo da faculdade, eu ainda consegui terminar 2 livros. No caso, uma duologia, Gilded e Cursed, da Marissa Meyer, que é uma das minhas autoras favoritas, né? Autora de Crônicas Lunares. E Gilded já lançou no Brasil com o nome Áureo, mas Cursed eu acho que ainda não, só que é só a sequência de Gilded, né? E eu já tinha esses 2 livros fazia um tempo. Eu tinha comprado Gilded lá em 2022, assim que lançou, ou perto do lançamento. E Cursed também eu comprei quando lançou, ou perto do lançamento. Mas eu não tinha tido uma oportunidade de lê-los até agora. E então a minha aula oficialmente começou no dia 3 de abril. De verdade, começou no dia 8. E aí no dia 5 eu terminei Gilded, então minha aula já tinha começado, mas tinha sido só uma cerimônia de boas-vindas e tudo isso. E aí eu consegui terminar esse aqui tranquila. Nesse aqui eu já tava tendo aula de verdade, mas ainda assim ainda não foi tão difícil. Ainda foi tranquilo, eu ainda consegui ler num ritmo normalzinho. A coisa começou a ficar difícil depois desses 2, mas eu já chego lá. Então, Gilded e Cursed, eles têm uma pegada meio diferente dos outros livros da Marissa Meyer. Ela mesma diz que o livro que tem uma pegada diferente dela é o Instant Karma, porque ele é contemporâneo, né? Em vez de ser uma fantasia, ele é só um livro comum, romance comum, com pessoas comuns que se passa no tempo atual. Mas eu acho que esses aqui... Não posso dizer que esses são mais diferentes do que Instant Karma, porque esses envolvem magia, fantasia, uma vibe de contos de fadas. É uma releitura de contos de fadas, assim como vários outros livros dela, mas eu tenho muita dificuldade de me adaptar ao contexto medieval. E esses livros, eles se passam numa época, assim, bem mais antiga, numa época medieval. Então, pra mim, esse cenário é muito mais diferente do que a diferença que existe entre um livro contemporâneo e uma distopia futurística. Por alguma razão, eu acho que isso aqui foge mais da minha alçada. Acho que é isso que eu quero dizer. É mais diferente num sentido pessoal pra mim. Porque eu tenho um pouco mais de dificuldade de me adaptar a um cenário antigo. Pra mim é mais difícil me adaptar a um cenário antigo do que a um mundo de fantasia. Então, ele tem como protagonista uma menina chamada Serilda. Eu me perguntei durante todo o tempo que eu tava lendo esses 2 livros como é que esse nome é pronunciado em inglês.
Eu não sei até agora, será que é Serilda? Eu não sei, parece muito esquisito isso pra alguém anglófono. Eu não sei explicar, mas enfim, é Serilda. Essa história é uma releitura do conto de Rumpelstiltskin, né? Da história de Rumpelstiltskin. Que é todo aquele negócio. A menina dizia que ela conseguia tecer ouro. Aí mandam ela tecer ouro. Aí o Rumpelstiltskin vai lá vai lá e faz o ouro pra ela, mas ele pede a primeira filha dela em compensação. E nessa história, eu não quero dar nenhum spoiler, eu não quero estragar a experiência, mas eu achei muito interessante a maneira como ela retratou o Rumpelstiltskin e esse acordo de ficar com o primeiro filho nessa história. Eu achei muito legal, eu achei muito interessante. Muitas coisas nessa história me agradaram imensamente. E eu tava com saudade daquele sentimento que eu sempre tenho com a Marissa, com as releituras de contos de fadas da Marissa, de tentar ver quais elementos desses livros se correlacionam com quais elementos do conto de fadas original. Então foi muito divertido, como sempre. E tem também aquele misto de diversão e aquela vibe sombria e tensa e, sabe, tem essa contradição, tem essa mistura que eu também acho tão atraente nas histórias da Marissa Meyer. Ao mesmo tempo que a gente tem muita fofura, muito amor, muita coisinha divertida e bonita, a gente também tem alguns momentos verdadeiramente sombrios, algumas coisas verdadeiramente cruéis e assustadoras. E a contradição entre esses dois elementos é sempre muito interessante e muito prazerosa, porque a gente não espera isso. A Marissa Meyer sempre escreve de um jeito que faz com que a gente não espere o que há de mais sombrio e assustador e ruim nas histórias dela. E a pessoa dela também, falando isso porque eu escuto o podcast dela, faz tempo que eu não escuto, na verdade. E no podcast a gente consegue ver que ela é uma pessoa feliz, sorridente e pra cima e tudo mais, e adora romance, e ela diz que ela adora escrever romance, e aí chega nas histórias dela e ela sempre tem alguma coisa, um traço sombrio, alguma coisa cruel, morte, trevas, e você fica, uou. E ao mesmo tempo isso é contrabalanceado por momentos fofinhos dentro da obra, então, enfim, eu gosto desse balanço. Eu gostei muito desses livros, não tanto quanto Crônicas Lunares, que são os meus livros favoritos dela, mas ainda assim, e apesar da ambientação muito diferente, a vibe é a mesma por causa de todo esse estilo dela, de contrabalancear a fofura com trevas, e também do fato de ser uma releitura de um conto de fada, e foi muito prazeroso ler esses dois livros. Eu não sei qual eu gostei mais entre esses dois. Cada um deles tem o seu valor. E o jeito como a gente vai gradualmente descobrindo os mistérios que entremeiam essa história também é muito divertido, é muito instigante. Eu gostei muito de toda a jornada e do final desses livros. O final do último livro, sobretudo, ele me prendeu muito, eu não conseguia parar de ler nas últimas 100 páginas. E, enfim, recomendo, como sempre. Um adendo bem desnecessário que eu tenho é o fato de que a capa de Gilded é, na verdade, a capa que eu considero a mais feinha dentre todos os livros da Marissa. E eu acho que ela tinha um potencial para ser uma capa muito bonita, mas alguns elementos específicos dela me incomodam profundamente. Tipo, esses olhos humanos no fundo. Eu acho que eles não... Eu acho bem esquisitinho. Enquanto a capa de Cursed, não, eu acho que ela é bem bonita. Mas eu prefiro essa cor dourada no azul do que essa cor azulzinha mais clara. Aí, enfim. Essa parte de trás da capa é muito bonita. Enfim, adendo meio desnecessário. Mas enfim, a experiência foi no final bem positiva. E eu ainda consegui apreciar esses dois livros com calma. E cruzar eles da minha TBR, né? Porque fazia muito tempo que eu tava ansiosa pra ler esses livros. E esses livros, demorar muito pra ler esses livros depois deles terem sido lançados foi o que fez eu perder o meu título de
Eu já li todos os livros da Marissa Meyer lançados, porque eu me esforço muito pra manter esse título, pra conseguir manter essa conquista. Desde que eu li Crônicas Lunares, na época que eu li Crônicas Lunares, que nem faz tanto tempo assim, foi só 5 anos atrás, quase todos os livros da Marissa não existiam ainda em português. Eu acho que ela deve ter feito mais sucesso depois, porque agora eles estão traduzindo mais rapidamente os títulos dela pra português. Tanto que o Gilded não demorou muito, demorou no máximo 1 ano pra ser traduzido para o português e lançado como áudio aqui no Brasil, depois do lançamento dele. Instant Karma também já foi lançado aqui no Brasil, mas na minha época, quando eu cheguei aqui, era tudo mato. E aí na minha época, realmente os únicos livros dela que existiam em português eram os livros de Crônicas Lunares e Heartless. E aí nenhum dos livros de Renegades tinha sido lançado em português. Acho que o primeiro livro de Renegades foi lançado em português depois que eu li a série toda, em 2020. E aí, como eu li, foi aos poucos, foi catando aos poucos. Primeiro eu achei o primeiro volume numa livraria, depois eu ganhei os outros 2 de presente de uma amiga gringa da minha mãe, então foi uma jornada. Enfim. E aí, na época, eu tinha que estar caçando, eu tinha que estar correndo atrás pra conseguir ler os livros dela que não estavam disponíveis e acessíveis pra gente ainda. E ainda assim eu consegui. Depois do começo de 2022, eu consegui ler todos os livros dela que tinham sido publicados até aquela data, porque eu comprei Instant Karma em inglês, eu li em inglês, e aí depois eu viajei e por uma grande sorte eu consegui ler emprestado o livro dela que tinha acabado de sair no começo de 2022, que era Serendipity. E aí quando eu li Serendipity, eu consegui ter zerado, todos os livros dela eu li. Mas aí logo depois saiu Cursed, e eu comprei o Cursed logo depois que ele saiu, e aí eu demorei até agora pra ler. E nesse tempo eu fui acumulando títulos, porque eu não tinha lido Gilded, não tinha lido Cursed, e agora saiu também o spin-off de Instant Karma, que é o With a Little Luck. E como eu gosto muito de Instant Karma, me fez muito feliz quando eu li, eu tô louca pra ler o With a Little Luck, mas os preços na Amazon... Acho que dessa vez eu vou esperar ele ser traduzido para português pra fazer alguma coisa. Mas enfim, foi isso que eu li em abril. E aí, além disso, ainda no mês de abril, eu li Last Violent Call, da Chloe Gong. Sobre esse livro e os próximos 2, eu vou precisar fazer alguns esclarecimentos engraçados. Tanto Last Violent Call quanto o próximo livro que eu li, não é o próximo, mas enfim, o livro que eu li, tanto esse quanto outro livro que eu li depois, que é o Foul Lady Fortune, eles são livros derivados de uma duologia chamada These Violent Delights, que é atualmente bem famosa, já foi lançada no Brasil perto de quando ela foi publicada, que é Prazeres Violentos, né? Prazeres Violentos e Fins Violentos, eu acho, o nome dos 2. Eu também li em inglês, porque eu sou afobada, enfim. Eu li em 2022 os 2 livros, These Violent Delights e Our Violent Ends, e eles são uma duologia que é uma releitura de Romeu e Julieta, que se passa nos anos 20 em Xangai. E tem elementos meio fantasiosos, elementos meio sci-fi. É uma coisa muito louca, é uma coisa muito louca. E porque esses livros têm uma mistura de muitos gêneros e de muitos tropes diferentes, eu já ouvi falar mal dele. Eu já ouvi pessoas cuja opinião eu respeito falarem mal de These Violent Delights. Mas eu gosto muito de These Violent Delights, eu tenho um carinho pelos personagens, eu gosto do universo. Eu chorei horrores lendo These Violent Delights. Talvez isso seja porque eu não entendo de Shakespeare, porque eu ouvi uma pessoa que entende de Shakespeare falando mal de These Violent Delights. Talvez eu goste porque eu não entendo de Shakespeare, mas eu gosto. E aí eu li os 2 livros de These Violent Delights no final de 2022. Gostei muito, chorei muito, me emocionei muito. E logo depois de ter terminado o segundo livro, que é Our Violent Ends, eu descobri que tava pra lançar esse aqui, Last Violent Call. E já tinha lançado Foul Lady Fortune, que agora foi lançado também no Brasil, com o nome de Dama da Fortuna, eu acho. Eu comprei Foul Lady Fortune em inglês, mas
no fim das contas acabou saindo até mais barato comprar ele em inglês do que se eu tivesse comprado ele em português numa livraria comum, porque esses dias eu vi esse livro em português com a capa de papel normal e tudo, normal, pra vender a R$100 numa livraria comum. Esse livro numa edição comum com a capa de papel e tudo, não é a capa dura, essa aqui, uma edição comum, vendendo a R$100. E eu voltei pra casa muito triste nesse dia, não apenas porque eu não comprei nenhum livro nessa livraria, mas também porque a cada dia me preocupa mais e mais o estado das livrarias físicas aqui no Brasil, e a cada dia elas se tornam mais inacessíveis. E antigamente elas eram locais que eu gostava tanto de frequentar e gostava tanto de consumir, mas enfim, infelizmente hoje em dia a gente não tem outra opção a não ser alimentar o grande caixa da Amazon, né? Se a gente quer ler lançamentos. Enfim, digressões à parte, logo depois de ter terminado de ler Our Violent Ends, lá no final de 2022, eu descobri que Last Violent Call já estava para lançar. E, como eu disse, esse livro já havia sido lançado e ele é um spin-off de These Violent Lies. Só que eu pensei, esse livro aqui, ele conta sobre os personagens de These Violent Lies. Esse livro aqui tem histórias extras sobre os personagens de These Violent Lies. E esse aqui é um spin-off, ele é uma série à parte. Então eu vou ler primeiro esse e depois eu leio o spin-off. Foi isso que eu pensei. Então eu li primeiro esse. Eu comprei os 3 ao mesmo tempo. Tanto esse, quanto Foul Lady Fortune, quanto a continuação de Foul Lady Fortune, que é Foul Heart Huntsman. Mas eu resolvi ler primeiro esse. E isso foi um ledo engano meu, porque o que eu não sabia era a ordem de publicação. Esses livros, eles estão interligados. Esse livro aqui tem a ver com os acontecimentos de Foul Lady Fortune, como na verdade a autora resolveu fazer de todos esses livros, tanto These Violent Lies quanto esses aqui, quanto esse, uma grande série expandida. E era pra eu ter lido esse antes, porque esse aqui envolve os acontecimentos desse, e eu, em ler esse primeiro, acabei me dando spoiler. Mas tudo bem, agora eu já li esse aqui também, e os erros do passado estão no passado. Mas enfim, falando desse aqui, a minha experiência de leitura também não foi estragada, não foi assim... Não, sim, eu recebi spoilers grandes, mas ainda assim os mistérios de Foul Lady Fortune me cativaram muito e eu pude aproveitar. Mas enfim, esse aqui é dividido em dois livrinhos, 2 novelas. Uma chamada A Foul Thing, esse aqui, e outra chamada This Foul Murder, que é esse. E eles têm personagens ilustrados na frente, né, que são personagens de These Violent Lies. Na verdade, os protagonistas desse aqui são alguns personagens de These Violent Lies e alguns personagens novos. Mas esses aqui são os mais importantes, por assim dizer. Esses dois aqui são os protagonistas de These Violent Lies, o Romeu e a Julieta, por assim dizer. E esses dois aqui são coadjuvantes. Esse aqui é primo do Romeu e esse aqui é amigo também de infância do Romeu. Esse aqui conta a história uma sequel sobre o Romeu e a Julieta. E esse aqui também é uma sequel sobre a vida desses dois aqui depois do fim dos eventos de These Violent Lies. E esse aqui, além disso, ele também é meio que uma releitura de Assassinato no Expresso Oriente. E eu não sabia disso antes de começar a ler. Eu descobri durante a leitura. E eu amei isso porque, apesar de eu nunca ter lido Assassinato no Expresso Oriente, eu já vi o filme. Isso foi um grande engano da minha infância também. Eu cometi esse grande erro quando eu tinha 13 anos. E eu ainda não tinha lido quase nada de Agatha. Não, eu tinha 15. E eu só tinha lido um livro da Agatha. E aí não passou pela minha cabeça que eu devia
ler o livro de Assassinato no Expresso Oriente antes de ver o filme. Eu só fui lá e vi o filme. Então até agora eu ainda não li o livro de Assassinato no Expresso Oriente, mas eu sei a história porque eu vi o filme. E eu gosto muito da história de Assassinato no Expresso Oriente, eu acho ela muito inovadora. Ela só não é mais inovadora do que E Não Sobrou Nenhum, que é o melhor livro da Agatha. Mas agora eu já li vários livros da Agatha, eu já li uns 6, 7, eu não sei. E eu já comprei mais 7. Depois que eu terminei de ler todos os livros que eu tinha disponíveis da Agatha, eu comprei mais 7. Porque tem aqueles boxes legais que vem com 3 cada um, que são da HarperCollins. E aí eu comprei 2 desses e mais um solto, que inclusive eu emprestei pra minha avó e ela leu e ela adorou. Mas enfim, tô fugindo do assunto de novo. Esse aqui tem um plot meio Assassinato no Expresso Oriente. E como uma grande fã de Agatha e uma grande fã de trens, porque trens são a melhor coisa do mundo, eu adorei esse aqui. E eu adorei descobrir no meio da leitura que ele era uma releitura de Assassinato no Expresso Oriente. Eu preciso, antes de falar... Eu não tenho como falar sobre esses aqui de verdade sem dar spoiler. Então eu vou deixar essa sessão de spoiler pro final do vídeo. E por enquanto eu só vou dizer que eu gostei, que eu demorei mais ou menos 10 dias pra ler cada uma dessas novelas, e elas são bem curtas, mas aí a faculdade já tava começando a pegar no meu pé. Então eu acabei demorando 3 semanas pra ler esses dois aqui, essas duas coisinhas fininhas aqui. Já começou a desonra no meu nome aí. E depois desses eu fui ler, antes de começar a falar Lady Fortune, fui ler um livro emprestado pelo meu amigo, por isso eu não tenho ele aqui, chamado Ninguém Escreve ao Coronel, do Gabriel Garcia Marques. Inclusive esse mesmo amigo me emprestou outro livro do Garcia Marques, que eu ainda não li, que eu tô esperando terminar o livro que eu tô lendo no momento pra começar a ler, que é O Amor nos Tempos de Cólera. É muito famoso, obviamente, muito bem falado, e eu tô ansiosa pra ler. Mas eu li Ninguém Escreve ao Coronel, que também é uma novela, também é bem curtinho. O livro tinha 90 páginas, eu acho. Talvez eu esteja errada. Acho que era por aí. E ele fala sobre um coronel aposentado que espera há muito tempo, na cidadezinha onde ele mora, receber a aposentadoria dele. Ele tá aposentado, mas ele nunca recebe a aposentadoria, e ele e a esposa estão começando a adentrar a miséria, estão começando a passar fome, estão começando a perder as esperanças. A esposa dele é bem doente, o filho dele recentemente morreu, foi assassinado, se eu não me engano, por um policial, e deixou pra ele um galo de briga. O filho dele morreu e deixou um galo de briga. E aí o galo é tudo que o coronel tem, e ele põe todas as esperanças que ele ainda tem nesse mundo no galo de briga. E ele diz que ele vai... Ele dá o pouco alimento que ele tem pra esse galo, porque ele diz que ele vai conseguir ganhar dinheiro com esse galo. Na rinha de galo. E esse livro é muito interessante, ele é muito... Ele é curto, mas dá pra sentir o impacto dele, ele é muito pungente. E o que eu senti enquanto eu tava lendo esse livro é que ele era basicamente um protótipo pra 100 Anos de Solidão. 100 Anos de Solidão eu já li 3 anos atrás. Eu deveria até reler, no dia que eu tiver tempo eu relerei, porque eu acho que... Eu tinha 17 anos quando eu li o livro 100 Anos de Solidão. E eu acho que eu não era madura o suficiente, acho que até agora não sou. Acho que eu não era madura o suficiente pra entender a grandeza. Eu gostei de 100 Anos de Solidão, gostei muito quando eu li, mas eu acho que eu devo reler de novo no futuro pra conseguir apreciar mais corretamente a grandeza de 100 Anos de Solidão. Então eu li Ninguém Escreve ao Coronel, e Ninguém Escreve ao Coronel é uma história que foi escrita antes de 100 Anos de Solidão e que menciona o Aureliano Buendia, que era um conhecido do coronel, e ele já menciona alguns aspectos da história do Aureliano em Ninguém Escreve ao Coronel, e ele tem alguns temas e alguns sentimentos em comum com 100 Anos de Solidão. Eu acho que especialmente a solidão e a desesperança.
parece que... eu não sei, parece que o Gabo tava experimentando os temas e os estilos que ele usaria posteriormente em 100 Anos de Solidão nessa noveleta. E ficou muito bom. Eu já teria gostado dela normalmente, mas tendo lido 100 Anos de Solidão eu gostei ainda mais. Tem algumas frases muito fortes, né? Tem algumas coisas que a gente lê e fica, caramba, é verdade isso, essa é a realidade do mundo. E enfim, o livro é muito legal. Depois de ter terminado Ninguém Escreveu Coronel, aí eu fui de fato ler Fala Lady Fortune. E esse livro, meus amigos, esse livro aqui que tem míseras 510 páginas, eu demorei 45 dias pra ler. Aí eu cheguei na parte mais crítica do meu arco de ocupação, cansaço e falta de tempo, que foi o mês de maio. Entre o mês de maio e junho, agora a gente tá no mês de junho, né? Entre o mês de maio e junho, foi por causa desse livro que eu pensei que eu não fosse concluir nenhum livro no mês de maio. Só que, pra minha surpresa, eu tinha terminado de ler Ninguém Escreveu Coronel no dia 1º de maio. E só por isso, o espaço reservado pro mês de maio no meu caderninho não ficou completamente vazio. Só porque eu tinha terminado de ler Ninguém Escreve o Coronel já em maio. Mas eu comecei esse livro aqui no dia 2 de maio e eu fiquei lendo ele até o dia 15 de junho. Não é fácil. E não foi por falta de interesse, não foi por falta de vontade, foi realmente por falta de tempo. E até agora eu tô sem tempo. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo antes do mês realmente ter acabado, 10 da noite, porque eu não tenho nenhuma outra opção. Só resolvi vir aqui porque eu tô sem cabeça nenhuma pra continuar estudando pra prova que eu tenho na segunda-feira. Enfim. E aí, depois que eu terminei esse aqui, eu comecei a ler Falheart Huntsman, a continuação, que eu tô lendo até agora. Eu tô, na verdade, bem no comecinho desse livro, embora já faça alguns dias que eu tô lendo ele. Eu não cheguei nem na página 100 ainda, eu tô na página 64 e ele também tem 500 e poucas páginas, então muita fé em Deus, porque eu quero ter terminado esse livro aqui, mas amo os tempos de cólera antes de oficialmente começarem as minhas férias. E só com muita ajuda de Deus mesmo, mas enfim. Eu também gostei muito aqui desse livro, mas, de novo, vou ter que falar algumas coisas sobre ele, assim como sobre Last Violent Call, com alguns spoilers, então eu vou deixar a completude das minhas opiniões para o final. Mas, esse livro aqui, ele acompanha uma prima da Julieta, de This Violent Delights, que é a Rosalind Lang, ou Lang Shalin, como ela é chamada em chinês. Depois que acontecem uns bagulhos muito loucos com ela, porque, como eu disse, essa série toda, essa série expandida, que é Secret Shanghai, além de se passar no passado, além de ser leitura de Shakespeare, além de ter romance, política, gangue, crime, espionagem, guerra, também tem ficção científica. Então é uma mistura louca, mas eu juro que faz sentido. Eu defendo esses livros aqui porque eu gosto muito deles, E eu acho que eu não gostei tanto desse aqui quanto This Violent Delights, mas talvez realmente seja só um bias de nostalgia. Porque já faz um tempo que eu li This Violent Delights. Também talvez seja porque eu conheço por alto a história de Romeu e Julieta, enquanto a peça que baseia esse aqui, que é As You Like It, também do Shakespeare, eu não conhecia a história e eu pesquisei o que acontece nessa peça, mas eu ainda não tô conseguindo correlacionar direito os eventos de As You Like It que eu pesquisei no Google com os eventos de File Lady Fortune. Mas eu tô no meio da história ainda, né? Porque eu acabei de começar o segundo livro na duologia. Eu acho que na duologia, não vão mais ser publicados os livros, ao menos nessa história aqui. Até porque a autora, que publica livros de uma velocidade impressionante, eu já ouvi ela
eu já ouvi críticas a ela em relação a isso. Ela já tá no segundo livro de uma outra série. Então eu não acho que ela vai continuar essa aqui. A história deve acabar em Foul Heart Huntsman. Não sei, porque eu tô no começo do livro ainda. E aí a Julieta de These Violent Lies, ela tem duas primas, que são a Celia e a Rosalind, ou a Lang Selin e a Lang Shalin. E a Lang Shalin é protagonista desse aqui, mas a Selin também aparece, graças a Deus, porque eu gosto mais da Selin do que da Shalin, mas não é o caso. E aparecem alguns personagens novos, em especial a família Hong, porque o interesse amoroso da protagonista nesse livro aqui é o Orion Hong, e os dois irmãos dele, que são a Phoebe e o Oliver, também são personagens muito importantes. Então, no momento desse... Primeiro de tudo, como é que a história da Shalin começa, né? Ela tinha feito umas merdas, ela tinha causado uns problemas lá em These Violent Delights, e no meio de um monte de culpa ela pegou febre escarlatina. E aí a irmã dela, Celine, levou ela pra um cientista louco, e esse cientista louco deu um soro do super soldado pra a Shalin, e ela não apenas se recuperou da febre escarlatina, como ela virou imortal, e ela parou de envelhecer, e qualquer machucado que ela sofre, ela se recupera. E é isso aí. Não peça pra eu explicar. Não peça pra eu explicar. Só que ela diz várias vezes ao longo desse livro que ela não é 100% imortal, que algumas coisas ainda poderiam matar ela, tipo, se ela explodisse em 1000 pedacinhos, se alguém pegasse e arrancasse o cérebro dela da cabeça dela, ou se alguém envenenasse ela ainda poderia morrer. E isso é relevante porque a Shalin, ela vira espiã para os nacionalistas, porque nessa época a China estava passando por uma guerra fria entre os comunistas e os nacionalistas. Os nacionalistas estavam no poder e os comunistas estavam crescendo. E aí também começa a confusão toda com o Japão, porque isso aqui é o período pré-Segunda Guerra Mundial. E o Japão tá começando a ter, né, atividades suspeitas e querer... Enfim. E aí eles querem dominar a China e eles querem conquistar a China e eles pegam e invadem a Manchúria. Isso é também nessa época. Então a gente tem três grandes forças, politicamente falando. Os nacionalistas, os comunistas e o Japão. E aí, depois que a Shalin, ela tomou o soro do super soldado lá e virou imortal, ela resolveu que ela ia se alistar para os nacionalistas e cumprir missões para pagar os pecados dela do passado. Basicamente é isso. E ela vira espiã e, mais importante, ela vira uma assassina profissional para os nacionalistas, porque ninguém consegue pegar ela e sair vivo, porque quem tenta matar ela se recupera, e ela mata as pessoas com venenos. Então ela brinca com perigo, ela não... Enfim... E aí, 5 anos se passam desde o final de Our Violent Ends, e a irmã dela, a Celine, ela entra pros comunistas. Isso a gente já vê acontecendo no final de Our Violent Ends. E elas estão meio que em lados contrários, e elas dizem pra todo mundo que elas não se veem mais, não se falam mais, só que é mentira. E na verdade, uma coisa interessante sobre os protagonistas desses livros é que as pessoas, os protagonistas no geral, eles não têm tanta paixão assim pelo lado que eles servem. Praticamente nenhum personagem importante da trama desses livros realmente tá em um lado ou no outro porque acredita nos valores daquele lado, porque acredita que as pessoas daquele lado são íntegras, porque quer lutar por aquele lado, sabe, da guerra. Então, nem a Rosalind é apaixonada pelos nacionalistas, nem a Celia é louca pelos comunistas. Elas só acabam indo pro lado que elas se identificam um pouco mais. E a mesma coisa acontece com o interesse amoroso, que é o Orion, e o irmão dele, que é o Oliver. O Oliver, ele vai pros comunistas e o Orion vai para os nacionalistas. Só que o Orion, ele vai pros nacionalistas mais para defender a imagem da família dele, porque ela tá bem prejudicada depois que o pai dele é acusado de ser um traidor e trabalhar pro Japão, e o irmão mais velho dele vai trabalhar pros comunistas.
Então ele resolve virar um modelo de soldado nacionalista pra fingir que tá tudo bem e consertar a imagem da família dele. Beleza. Aí, a história desse livro aqui começa quando a Rosalind é tirada do ritmo normal dela de matar as pessoas pros nacionalistas. E ela é colocada numa missão em conjunto com o Orion, que até esse ponto ela não conhecia pessoalmente. E eles têm que fingir que eles são casados e trabalhar num jornal que é dos japoneses. O jornal é posse dos japoneses. E aí eles têm que, tem algumas coisas estranhas acontecendo na cidade, tem algumas pessoas sendo mortas. E eles têm que descobrir o que tá acontecendo, qual é a relação dos japoneses com isso, que informações traidoras contra a China estão circulando dentro desse jornal. E é assim que a trama desse livro começa. E de novo, esse livro me deixou super engajada. Eu, nas últimas 100 páginas também, não queria largar o livro, tava muito interessada. O romance me pegou de jeito. Eu fiquei bem interessada porque a Shailene, né, a Rosalind, ela tem um certo bloqueio contra romance que vem desde a época de This Violent Delight, por causa de traumas antigos dela, enfim. E ela põe zero fé no Orion, porque o Orion é conhecido por ser vagabundo, dormir com todo mundo. Mas isso é porque ele geralmente usa o charme dele pra conseguir respostas, né, porque ele é um espião e tudo mais. E, enfim, ele é um ícone bi também. Ele e a irmã dele são 2 ícones bi. Eles aludem no começo desse livro sobre como eles roubavam namorados uns dos outros, um do outro na adolescência, e eu achei bem engraçado. Eu gosto bastante do Orion, eu tô gostando bastante do que tá acontecendo nesse livro. Tem muitas cenas de ação, um pouquinho de romance que vem lá pro final, bastante debate político e bastante rolê sci-fi viajado. O sci-fi aqui não é da maior qualidade possível, eu vou dizer isso. Não é o sci-fi mais bem feito da face da Terra, não é uma coisa que você olha e você fica, meu Deus do céu. Mas é divertido, poxa, é divertido. E às vezes a gente só quer se entreter, né? Especialmente quando a gente tá morrendo por causa da faculdade de medicina. Enfim. E aí, agora vem o segundo volume, que é o que eu tô lendo no momento. E eu só li 60 páginas até agora, mas eu tô achando bem interessante. Aconteceram, assim, uma coisa que me chateou é que aconteceu o plot twistzinho, assim, do final, a coisa ruim que aconteceu no final do primeiro livro. Eu já sabia, por causa de Les Violent Call. Só que essa coisa ruim que aconteceu no final do livro, ela meio que deixou a narrativa um pouco mais devagar. Meio que deu uma pausa nos eventos mais emocionantes da narrativa e ela tá demorando um pouquinho pra engatar de novo. Só que na última página de Lady Fortune a gente teve uma revelação que, nossa, eu absolutamente não previ. Eu achei muito legal. E eu fiquei em choque, assim, eu fiquei louca pra ver o que eles iam fazer nesse livro. E eu tô vendo agora aos poucos o conflito que tá aparecendo e sendo discutido após essa grande revelação. E eu tô achando muito legal, eu tô achando bem divertido. Agora, eu quero emitir uma opinião sobre Lady Fortune e Les Violent Call, mas ela tem spoilers. Ela tem spoilers desses livros e ela tem spoilers, sobretudo, de This Violent Delights, que eu não gostaria de receber se eu tivesse algum interesse em ler This Violent Delights. É uma coisa realmente importante. Então eu vou usar esse finalzinho do vídeo só pra falar disso. E sinta-se livre pra sair. A não ser que você queira ter a sua vida arruinada. Beleza, eu vou contar que todo mundo já saiu. Quando eu fui ler esses 2 maravilhosos livrinhos, essas 2 maravilhosas novelas, eu achava que essa aqui era canon e que essa aqui era só uma história especulativa. O que teria acontecido com o Roma e a Juliette se eles não tivessem morrido no final de This Violent Delights, porque choque. É isso que a gente acaba This Violent Delights pensando que aconteceu. E é por isso que eu chorei litros quando eu terminei de ler Our Violent Ends, porque o livro acaba com uma grande explosão, onde supostamente morrem eles dois, morrem os vilões, morre todo mundo, a história acaba, Xangai é liberta dos
piores vilões dela, e eles dois morrem tragicamente juntos, depois de se casar clandestinamente, tudo acaba numa linda tragédia. O último capítulo de Our Violent Ends, inclusive, é a irmã do Roma, a Lisa, que inclusive também é uma personagem importante aqui em Father Fortune, que eu gosto bastante também. E ela tá parecendo que ela vai ser uma personagem ainda mais importante em Valhalla Huntsman. Eu tô bem louca pra ver o que vai acontecer. O último capítulo de Our Violent Ends é uma reflexão da Lisa sobre eles dois, e sobre a morte deles, e sobre o mundo no qual eles queriam viver, porque eles eram herdeiros de gangues rivais, né? E eles sofreram muito, e eles sabem que a cidade sofreu muito por causa das gangues, por causa de toda essa guerra entre as gangues que existe sem motivo nenhum. E o sonho deles era ver uma Xangai livre disso, ver uma Xangai livre das gangues, livre dessa guerra, e uma Xangai onde eles pudessem amar um ao outro. Só que eles morreram quando eles conseguiram alcançar esse objetivo, eles morreram. E ela diz que é muito lindo imaginar que talvez eles tenham escapado e talvez eles estejam vivendo o sonho deles em algum lugar distante, que talvez viajando no interior um dia ela tenha ouvido as vozes deles e eles estejam vivendo uma vida pacata juntos. E esse capítulo ele é muito emocionante, ele é muito bonito. E eu chorei horrores lendo, eu chorei muito. E eu pensei que essa novelinha aqui, ela fosse tipo um pedido de desculpas assim da autora, tipo, poxa, desculpa por ter matado eles dois, kkkk, tome essa fanfic bonitinha feliz pra você ficar melhor, né? Eu pensei que fosse uma história especulativa, tipo, o que teria acontecido com o Roma e a Juliette se eles não tivessem... Mas não! Eles estão vivos! Eles realmente estão vivos numa cidade do interior. Eles estão vivos. E por mais que eu tenha ficado feliz com esse fato, com essa revelação, eu também fiquei meio... Porque, primeiro, não é muito crível o que eles falam que aconteceu pra eles terem sobrevivido. A Juliette diz que ela abriu um bueiro e ela e o Roma entraram dentro do esgoto. E aí quando veio a explosão, eles ficaram protegidos porque eles estavam no esgoto. Eles usaram o esgoto de bunker. E aí eles sobreviveram. E aí eles fugiram da cidade sem ninguém saber que eles tinham sobrevivido de algum jeito, sem ninguém ver eles. Sendo que eles eram pessoas muito famosas na cidade. Segundo de tudo, eu fico um pouco chateada porque isso tira completamente esse peso emocional todo que eu acabei de falar, que é muito bonito e é muito legal. Às vezes, algumas histórias têm que acabar em tragédia. Eu não quero ser essa pessoa que diz, tipo, poxa, as histórias têm que ser tristes porque a realidade é triste e os livros têm que ser realistas. Não quero ser essa pessoa, tá? Realmente, às vezes a gente lê querendo felicidade, a gente lê querendo escapismo, a gente lê querendo ver uma história dando certo, né? Porque de amarga já basta a vida. Mas eu acho que uma boa tragédia tem um valor, poxa. E eu acho que, especialmente considerando que eles são Romeu e Julieta, poxa, toda a construção da história deles, de This Violent Lies pra Our Violent Ends, em que no primeiro livro eles tinham um espírito mais de rebeldia, de raiva, de eu quero mudar as coisas, pra no segundo livro eles irem pra um sentimento mais melancólico de tipo, poxa, eu acho que nunca a gente vai conseguir mudar as coisas, eu acho que nunca a gente vai conseguir acabar com a guerra entre as gangues, e nunca a gente vai conseguir ter uma cidade melhor. A única opção que resta pra gente é fugir. E aí a morte trágica desses amantes, poxa, é um arco muito bonito, é uma construção muito bem feita, e é uma tragédia que marca a gente. Eu chorei muito, eu chorei horrores. Chegar aqui e descobrir que não, eles nunca morreram não, eles estão bem, tira muito desse peso emocional
These Violent Delights e Our Violent Ends. E eu não sei muito bem como me sentir em relação a isso. Então, nesse livrinho aqui, a Juliette, do final dele, eles investigam um negócio que tá acontecendo lá nessa cidadezinha do interior, e a gente descobre que esse negócio que tá acontecendo tem a ver com o que aconteceu com a Rosalind, né? Com o soro do super soldado lá que ela tomou. E aí eles descobrem um pouco sobre os mistérios desse livro. E eles mandam uma carta anônima pra a Shalim, dizendo que eles podem ajudar ela. E beleza, isso foi muito legal. E eu tô louca pra ver eles aparecendo nesse livro aqui. Mas poxa, eu realmente sinto que toda a tragédia muito bonita e muito bem feita dos 2 primeiros livros, ela se desfez completamente. E as lágrimas que eu chorei por eles, não que elas não tenham razão, porque o mundo continua sendo o que o segundo livro deles diz que ele é. E porque histórias trágicas de verdade continuam acontecendo. E porque o sofrimento deles foi real. O sofrimento deles de chegar à conclusão de que eles não podiam, que eles nunca iam conseguir viver em paz na cidade em que eles amavam, que é Xangai, porque a violência de Xangai ia sempre perseguir eles, porque a guerra entre as famílias deles ia sempre perseguir eles. Todo esse sofrimento que eles passaram é real, então tá, o choro não foi 100% em vão, mas tipo assim, ficou tudo bem. E agora eles estão casados na zona rural. Paz, benção. Eu achei raso, eu achei um movimento raso. Às vezes a gente tem que deixar os personagens morrerem. E eu não sei se isso foi um movimento causado pela falta de coragem de dar um fim trágico pra um livro feito pra jovens, ou se isso foi um movimento comercial, porque isso é bem possível. Eles são os personagens mais queridos e mais famosos dessa autora, então talvez tenha sido vamos trazer os protagonistas de Prazeres Violentos de volta pra a nossa nova saga, porque aí todo mundo vai ficar interessado e todo mundo vai querer comprar. Eu não sei se essa foi a intenção. Eu só acho que a gente tinha que deixar, a gente tem que deixar algumas coisas morrerem às vezes, a gente tem que deixar alguns personagens morrerem às vezes. E a história deles era pra ter sido uma perfeita história de mártir. Teria sido uma história de mártir perfeita mesmo, assim, eu me comovi demais, até porque é baseada na história de mártir mais e de amor, fadada a falhar, e, né, a tragédia mais famosa de todos os tempos, que é Romeu e Julieta, então não tinha como dar errado, né? Só que aí ela pegou essa história de mártir e tirou o aspecto de mártir dela. E sabe aquele ditado que, né, alguns morrem como heróis e outros vivem o suficiente para se tornar os vilões. Eu não sei se a autora vai usar esses personagens bem em Foul Heart Huntsman. Eu não sei se, tipo, nesse conto, por exemplo, eles não tem nada daquilo que é tão atrativo na primeira duologia, que é toda a raiva, todo o inconformismo que eles têm com a violência que eles têm que passar, com a guerra que eles têm que herdar, embora eles não tenham nada a ver com isso. Todo esse sentimento de rebeldia e de tristeza com o ambiente que cerca eles era grande parte do que definia esses personagens. Poxa, eles cresceram sendo herdeiros de gangues. Eles tiveram uma vida difícil, eles tiveram uma vida maluca. Eles fizeram coisas horríveis. E nesse livro aqui, eles estão brincando de casinha, eles estão sendo
um marido e uma esposa felizes. E tá, tipo, poxa, isso é legal, porque eu gosto desses personagens e quando eles morrem a gente pensa, meu Deus, eles podiam ter casado e vivido uma vida feliz juntos. Mas ver isso realmente acontecendo é como dizer, tipo, não, relaxa, não existem problemas reais no mundo e tudo dá certo no final. E não é tudo que dá certo no final. E realmente, às vezes a gente não consegue consertar o mundo, a gente geralmente não consegue consertar o mundo e tragédias acontecem. E quando você não deixa uma tragédia acontecer, não é real, né? Enfim. Eu amo eles dois. O romance deles é uma das minhas coisas favoritas sobre Desvant Delights. E eu gostei de ver eles tendo romancinho também nesse livro, assim como o Romeu e Julieta nesse. Foi legal, foi divertido, foi fofinho ver esses protagonistas que a gente vê, protagonistas e coadjuvantes que a gente vê sofrendo tanto nos primeiros livros, tendo um momento de paz. Mas enfim, como eu disse, eu preferia que a tragédia tivesse sido permitida do que toda essa coisa água com açúcar. E é isso. Esse desabafo encerra os meus poucos livros lidos de abril a maio, sendo esses em abril, Last Silent Call também em abril, só o Ninguém Escreve a Coronel em maio, e tudo indica só esse aqui em junho. E isso encerra o nosso segundo trimestre do ano. Eu espero que eu consiga ler mais agora nas férias, entre julho e agosto. E se eu conseguir, eu trago de novo vídeos de mesas individuais. Se não, nos vemos em setembro, porque até lá nada de tempo. E eu espero que quem quer que esteja vendo esse vídeo tenha tido leituras boas recentemente, esteja bem, esteja se divertindo e tenha uma boa noite.